Olá, sexto ano, tudo bom? Hoje nós vamos fazer a nossa correção do módulo 41 da nossa aula de língua portuguesa, tá? Eu vou passar para vocês como foi realizado as nossas respostas. Caso vocês tenham dúvidas, vocês caminhem as suas dúvidas para a nossa sala, né, dos e-mails. Sempre eu gosto de deixar frisado, né, que é sempre importante a gente estar acompanhando as correções das atividades, porque é ali que você, na produção, que você tira suas dúvidas, ok? Então vamos lá? Eu vou começar aqui com vocês pela atividade 1, que está na página 23. Aqui, deixa eu pegar aqui. Na primeira questão, diz assim, né? Releia a rúbrica do início da primeira cena, lá do cavalinho azul, que a gente vem trabalhando nas aulas também de redação. Então, a base para as nossas respostas será esse texto, ok? Então, na A, pede-se para transcrever a locução adjetiva. Então, voltando um pouquinho em locução adjetiva, é o mesmo significado, né, de adjetivo. Então, o adjetivo ele é uma classe gramatical no qual nós atribuímos uma qualidade, tá? Para o sujeito. Pode ser uma qualidade positiva, pode ser uma qualidade negativa. Então, ele pede para tirar as qualidades, né, os adjetivos, e a locução, ela sempre junta com um grupo de palavras, tá? E do velho. Então, eu coloquei aqui, olha, de longas barbas, e os adjetivos que se referem a ele é maltrapilho, vagabundo, simpático e bonachão. Na B, diz assim, é possível associar algum desses determinantes ao nome de João de Deus? Explique, né? Então, os determinantes são de longas barbas, simpático e bonachão, que pode sim ser associados à descrição e à ilustração da figura de João de Deus, tá? Então, continuando, nós temos aqui a atividade 2. Então, na atividade 2, pede-se para reler, né, o trecho do pai e da mãe, pedindo para sublinhar o vocativo. Então, lembra que o vocativo é o chamamento, né, das pessoas. Ele pode vir no final ou ele pode vir no início da frase, ok? Sempre com uma pontuação. Tá? Normalmente a pontuação do vocativo é uma vírgula, ok? E aqui nós colocamos pai, então chegando e ouvindo as últimas palavras do filho. Mulher, venha cá, então o chamamento vocativo aqui no caso, mulher. Nessa parte do pai falando, né? Mulher, temos que vender o pangaré. Então, onde eu estou fazendo o chamamento? Também na parte mulher. Então, vocativo mulher. Mãe, preocupada, vender, por quê? Nesse caso, a gente não está chamando ninguém, então a gente não sublinha, ok? Na parte B, em situação formal de comunicação, qual seria o termo adequado para um homem se dirigir a uma mulher? Então, lembrando que a parte formal da nossa língua é usando todos as classes gramaticais, as regras, as concordâncias, né? O termo, então, adequado seria senhora, que é um pronome de tratamento, ok? Continuando a nossa correção, nós vamos para o exercício 3, que diz assim, agora releia este outro trecho. Não liga não, meu cavalinho. Na letra A, pede para sublinhar a forma, substitua a forma do imperativo usado em situações informais de comunicação pela forma usada em situação formal. Então, quando a gente usa a forma imperativa, né, do verbo, a gente está fazendo o quê? Imperando, então ordenando, né, mandando, pedindo, orientando, tá? Nesse caso, nós vamos usar apenas não ligue,
Na letra B, comente o advérbio de negação. Então, voltando, advérbio é uma classe gramatical também que expressa uma circunstância. No nosso caso do exercício, ele pede a circunstância de negação, tá? Então, a dupla negação intensifica o sentido negativo da frase, do enunciado. Continuando a nossa correção, nós vamos para a questão 4. Na questão 4, pede-se para reler a cena 8, né, a 8ª cena do texto Maria Clara Machado, que é do Cavalinho, e identificar quais outros exemplos são frequentemente encontrados numa forma informal da língua. Então, a forma informal é aquela forma que nós usamos o coloquialismo, né? É a forma em que nós vamos comunicar com as pessoas sem usar as regras da língua portuguesa. Então, aqui temos baixinho falando, então quase que, vai, é, e este lado nós temos este negócio todo. Então, tudo isso vocês vão grifar, tá? No cowboy, meia tigela. No Vicente, achar ele e depois a gente. No Vicente, aqui embaixo, me espere, tá? Porque a gente nunca começa uma frase com um pronome, ok? Isso nós vamos estudar nos anos subsequentes. Continuando, então, a nossa atividade, a nossa correção de atividade, nós vamos para a parte de ortografia. Então, a parte de ortografia, nós vamos trabalhar com os porquês, tá? Então, os alunos colocam que se usa o porquê separado em perguntas e o porquê junto para as respostas, né? As explicações. Continuando a nossa correção, a parte 2, nós temos aqui o porquê separado com acento, nós colocamos onde? Final de pergunta, né? Final de pergunta. Depois nós temos aqui, na parte 3, o porquê junto com acento. Nós utilizamos em explicações e sempre antecedendo com um artigo. Então, ele vem sempre junto com um artigo, tá? Então, utiliza-se, a gente pode substituir por uma causa, um motivo. Então, ele não veio à aula, me diga o porquê do motivo que Fernando não veio à aula. Então, me explique a causa, o motivo, ok? Continuando, então, a nossa correção. Nós vamos completar, né, com os porquês. Então, nós temos aí porquê separado com acento no final de frase, o porquê separado sem acento, que é uma pergunta no início de frase, o porquê junto, porque nós temos uma explicação, o porquê separado, porque nós temos uma pergunta, né, e uma acentuação, porque é final de frase. Vamos acabar com os porquês, junto, porque é uma explicação, e acentuado, porque eu tenho a causa, motivo, e eu tenho o os aqui, que é o artigo, tá? Quero que vocês me contem por quê. Então, aqui é uma pergunta, ok? Então, por isso que vai também sendo separado. Continuando a correção, nós vamos para o teste. Então, o teste 1, nós vamos colocar... Deixa eu só pegar aqui a apostila. A questão C, né? Então, o teste 1 avalia o entendimento do texto no texto citado e a sua finalidade é evidenciar a necessidade de uma interpretação correta. Na parte de teste 2, nós vamos para a questão A. Então, vocês vão assinalar a A.
Então, volumosa seria, né? O teste 2 explora alguns adjetivos para desconstruir a ideia de que os antônimos são fixos, ou seja, eles são independentes, tá? Então, é a questão A. Continuando os testes, 3, nós vamos assinalar a letra B. O teste 3 exige que os alunos associem, então precisam associar a sequência dos fatos com o porquê, com a finalidade da informação na rúbrica. Então, no caso, a letra B, tá? Continuando, nós vamos fazer a correção agora da lição de casa. Então, vamos lá. Lição de casa, questão 1. Nós temos a letra A. O cavalo está cansado, empacado, e o menino tenta convencê-lo, né, de se mover. E na B, nós vamos colocar então a questão UPA, né? Qual a interjeição? É UPA, a interjeição usada para expressar o encorajamento. Continuando a correção da lição de casa, nós temos a 3. Deixa eu pegar aqui para vocês. A questão 3A diz assim, o trecho que vocês vão colocar é: no palco uma luz azulada e estranha começa a clarear a cena. O adjetivo estranha se refere à luz azulada que invade o palco. Na questão B, o trecho é: este cavalo representa o mesmo pangaré do início da peça e agora transfigurado. Então, o adjetivo, no caso, é transfigurado, ok? Pessoal, nós ficamos por aqui. Essas questões, né, essa correção que a Pro fez com vocês, vejam direitinho o que vocês colocaram na apostila. Se tiver essas atividades é uma base, né? Se vocês colocaram algo semelhante, com algumas palavras parecidas com as minhas, né, com as que eu deixei aqui para vocês, tudo bem, está correto também, tá? Eu sempre falo para vocês em sala de aula que quando a gente faz a interpretação, ela varia, né? Então, cada um faz a sua interpretação, ou seja, ela é subjetiva. Então, nem sempre as correções de vocês ou dos colegas vão ser sempre igual, tá? Porém, ela tem que estar com harmonia entre resposta e perguntas, tudo bem? Mas, havendo dúvidas, eu peço para que vocês entrem em contato lá no e-mail, certinho, falando a aula e o exercício, tudo bem? Que eu esclareço para vocês. Então, nós ficamos por aqui com a nossa aula de correção. Fiquem bem, logo, logo estaremos juntos e até mais.